Fala galera, tranquilo por aí? Wallace Carlos aqui novamente e a gente vai dar início então ao nosso treinamento, né? Sequência das nossas videoaulas. Aula passada a gente explanou alguma coisinha sobre Python, sobre análise de dados. Eu coloquei até algumas vagas ali do último mês, né? Então eu trabalho na área, mas pessoal, quase todo dia eu recebo proposta de trabalho. É óbvio, o setor está muito carente desses bons profissionais, não é? E as empresas vêm, como diz o outro, vêm babando em cima da gente, né? Mas eu estou muito bem empregado, muito obrigado. Então, fica para vocês aí, fica a dica, tá bom? Poxa, eu não sou da área, vem para a área. Eu sou da área, mas eu não. O que é Python? O que é análise de dados? Vem com a gente, beleza? Vamos lá, vocês estão vendo aí minha tela? Então eu vou abrir aqui meu navegador. É, Detalhe, a gente vai utilizar o Google Colab. Então é importante que você tenha um Gmail. Tá? Poxa, Wallace, não tem um Gmail. Complica. Cria aí um Gmail, nem que for para você fazer o curso aqui com a gente. E aí depois você vê o que você faz aí com esse e-mail. Mas é importante, tá? Eu poderia fazer diretamente com o Python, baixando o Python e utilizando o Jupyter Notebook? Sim, mas dá trabalho para esse curso, para esse momento. Então tem que ser mão na massa, legal? Os vídeos vão ficar um pouquinho grandes, porque eu gosto de explicar um pouquinho, mas você vai ver, vai dar certo, no final vai dar certo. Então você abre aí seu navegador, utilize aí o qual você quiser, mas pesquise o que eu estou pesquisando aqui, Google Colab ou Colab, né? Fica a critério seu. Vai aparecer aqui o primeiro link. Vamos clicar nesse link. Hoje é mão na massa, tá bom? Vai abrir um quadrinho aqui. E aí vai ter exemplos. Recente é o que eu já abri. Google Drive, se você quiser subir ali esses projetos no Google, GitHub, por aí vai. E a gente clica embaixo em novo notebook, tá? Estou fazendo aqui ao vivo e ao vivo é melhor. Quem sabe faz ao vivo, eu diria o famoso. Bom, então vamos lá. Aqui do lado direito, aqui na parte de cima, vai ter ali comentário, compartilhar, tal, e embaixo tem conectar. Olha, ó, clique ali para conectar. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui. Se você já sabe, ok, dá um tempinho, a gente segura a ansiedade, a gente já vai botar a mão na massa. Se você não sabe, clique em conectar, alocando, conectando. O que está acontecendo aqui? A Google está emprestando um notebook para a gente. E se chama notebook mesmo. É um computador, é um servidor lá do Google, da Google, critério seu também. Legal, ficou ali, ó, RAM e disco. Então, já temos aí um computador, um notebook virtual, um ambiente de aprendizado em Python para a gente poder fazer os nossos códigos. Legal? Vamos para o outro lado ali. Do lado esquerdo da tela, no meu caso, tá ali, ó, Untitled. Ele deu até ali, ó, renomear notebook, tá? Untitled 35 são as vezes que eu já abri ali e não salvei. Então, vamos dar um nome para esse projeto, né? Eu vou colocar a análise sem acento, primeira análise, análise 1, análise 1, tá? No meu caso, análise 1. E dou um salvar, tá? Esse é o meu, aqui ó, salvando. Todas as alterações foram salvas, tá? Esse é o meu notebook. Você faz a mesma coisa aí com o seu. Pausa o vídeo, vai fazendo isso, tá bom? Embaixo ali então tem arquivo, a gente vai utilizar ali para salvar, tá? Sempre salvar os projetos. Novo notebook, abrir o notebook, enfim. É um menu, né? Então não vou perder tempo aqui, tá? Editar, limpar saídas, ok. Depois vai ter código. A gente clicando aqui, ele abre uma linha para digitação de código e do lado texto. Então olha só, eu vou clicar em texto, tá? Percebe? Ele ficou ali texto e está piscando. Então vamos colocar vamos documentar esse código, né? Notebook de análise de dados. Parte 1. Legal? Bom, se eu der um Ctrl Enter,
Agora ele vai salvar, vai executar essa linha e vai permanecer nela. Se eu der um Shift Enter, ele vai executar essa linha e vai para a próxima. Então, no meu caso, que eu vou dar um Shift Enter. Opa, legal, né? Então ele já foi para a próxima, tá? Só que ficou uma aqui em cima, ó. Bom, então o que eu vou fazer? Ou eu posso colocar essa linha de texto para cima, é aqui do lado direito tem uma setinha, ó, mover célula para cima, ou eu simplesmente vou ali em cima e excluo de cima, fica melhor, porque a gente vai ficar dando Shift Enter. Ou melhor, não, vou colocar só essa para cima que eu dou um Ctrl Enter para vocês verem ali a diferença, tá? Então, legal, mandei para cima, ok. E aqui nós já vamos começar a importar a biblioteca Pandas. Detalhe, no Python, o comentário na linha de código é com o hashtag cerquilha, sustenido, você chama, você dá o nome que você quiser, tá bom? E aí a gente vai importar a biblioteca. Então, importando a biblioteca. Biblioteca Pandas, tá bom? Enter. E aí ele não vai para outra linha, ele fica na linha, ele só vai para a parte de baixo da mesma célula. E vamos lá, como é que a gente importa? Import pandas. Eu vou deixar aqui, ó, ele vai... Bom, geralmente ele traz ali o apelido, né, do pandas. Não está trazendo agora, só porque eu falei. Mas a gente, ali, ó, import pandas SPD, porque normalmente a comunidade chama o pandas de PD, fica mais prático, tá? E agora eu vou dar um Ctrl Enter. Ó, Ctrl, estou segurando, Enter. Executou, mas ele não foi para a célula de baixo. Diferente de dar um Shift Enter, tá bom? Agora eu vou dar um Shift Enter. Olha lá, executou e foi para a célula de baixo. Legal? Critério seu, verifica o que é mais tranquilo. Bom, importamos a biblioteca Pandas e a gente pode verificar o que tem dentro da biblioteca Pandas. Olha só, eu vou utilizar uma função no Python que se chama print. A gente viu já na outra aula, quando a gente foi lá no JDoodle para ver o execute. Então, se você não viu, dá uma olhadinha ali. A função print ela mostra alguma coisa na tela. No nosso caso aqui, eu vou escrever assim, ó, Olá Mundo, que é o famoso, né, Olá Mundo. Então, chamei a função print, parênteses, dentro do parênteses, aspas, e podem ser aspas simples ou aspas duplas, critério seu. Lá na frente tem uma outra coisinha para correção, mas critério seu de verdade. E entre os parênteses, quando for texto, a gente pode colocar maiúscula, minúscula, com acento, com espaço, com pontuação, foi o que eu coloquei aí. E aí eu vou rodar isso, Shift Enter. Essa aqui é a saída. Olá Mundo. Legal? Bom, então a gente já sabe como é que a gente imprime. Mas eu queria te mostrar o que tem dentro do Pandas. Então eu vou dar um print, vou chamar o Pandas de PD e vou dar um Shift Enter. Vamos dar uma olhadinha. Olha o que ele trouxe, olha que interessante. Ele trouxe, poxa, mas não tem muito... Nossa, não dá para entender, né? Vamos lá, e se a gente der um print, é uma função, dir, e um pandas, um PD. Agora está ficando mais completo, né? Vamos lá. Agora sim, ele vai buscar dentro do diretório do pandas e vai me trazer todas as funções, atributos, propriedades, tudo. Por exemplo, nós vamos utilizar bastante data frame. Olha da onde ele vem, né? Vamos ver mais um pouquinho para frente que tem index. Vamos ver algumas funções. Bastante coisa. Concat, uma concatenação. Mencionamos isso também na aula anterior. Get dummies, mas muito utilizado quando a gente começa a trabalhar com machine learning, muito utilizado. Isna ou isna, critério seu, isnull, merge. Por que eu estou mostrando aqui? Porque às vezes a gente vai chamar ali a função e simplesmente aparece, a gente não sabe muito de onde vem. Por exemplo, uma função que se chama, deixa eu pegar ela aqui para a gente
Deixa eu mostrar aqui, aqui, read CSV. Vamos ler um CSV. Legal? Vamos utilizar. Normalmente, o DF ele é conhecido como data frame, tabela, base de dados, enfim. Mas o pessoal chama de DF. Você vai encontrar em um monte de lugares isso daí, um monte. Então, vai acostumando, DF, tá bom? É uma variável que a gente está criando e vai receber um sinal de igual e vai receber o que a gente passar depois. O que a gente vai passar depois? Um PD, que é o pandas, ponto, a função que a gente vai utilizar. Qual função? Está em cima. Read, aí ó, read CSV. Legal? Read CSV é uma função, a gente abre e fecha parênteses. Lá dentro, aspas duplas. E o que a gente vai colocar aí dentro? Bom, a gente vai fazer uma leitura de uma base de dados que está em outro lugar. Deixa aí por enquanto. Vou abrir aqui do lado, olha. Vamos acessar o GitHub. Legal, github.com. Era assim mesmo que eu queria que ele viesse. Tá limpinho. Que ele não acessasse direto o meu. E vamos colocar ali o meu usuário para ele me procurar dentro do GitHub. Porque a gente vai usar um arquivo que está no meu usuário. Legal, ali embaixo, ó, users. Então ele encontrou o Wallace Carles lá, ainda bem, né? Ele encontrou. O que aconteceu? É o tempo. Ali, ó, trouxe. Legal. Wallace Carles. Olha que bonitão. Esse daqui é o meu GitHub. A gente vai entrar no repositório dos arquivos. É legal. Depois, com o tempo, se você não tem ainda GitHub, ia ser legal você criar um. É exatamente isso, um local, um armazenamento de arquivos, de códigos. Legal? Clico em arquivos. E o primeiro arquivo que a gente vai usar é esse aqui, ó. É o arquivo da Bolsa de Valores. São arquivos de ações, é um fechamento específico ali. Se não me engano, acho que é uma semana. Uma semana, um mês. Faz muito tempo que eu não mexo com esse arquivo, não lembro. Tá aqui, ó. O que tem nesse arquivo? Uma coluna de data, uma coluna de abertura, abertura lá da bolsa, do pregão que seja. O high é a alta, né? O maior valor naquele dia, o maior valor comercializado. Low é a baixa, o menor valor. Close, o fechamento daquele dia, quanto que fechou. Um valor ajustado ali, um valor de fechamento ajustado e o volume. Bom, se eu clicar aqui no cantinho em copy, para esse nosso caso vai dar erro, porque eu quero copiar o endereço. Então eu vou aqui no roll, aqui do ladinho, ó, tá? Copio e olha o que vai acontecer. Legal, isso é um arquivo CSV, um arquivo separado por vírgula, tá bom? Bom, então o que eu faço? Eu copio todo o arquivo. Não, a gente só copia o endereço. Clica no endereço, Ctrl C, copia, a gente volta para o nosso código, Ctrl V. Legal? E aí você já sabe, Shift Enter, já leu aquela base. Como é que eu sei? Simples. Eu simplesmente chamo a minha variável. Por padrão, a gente passa um ponto head, mas eu vou chamar a variável assim para você ver o que acontece. É uma tabela pequena, uma base pequena, né? Olha só, está aqui. Tá? Então ele está buscando de lá. Bom, tem 248 linhas e 7 colunas. Por que tem 248 linhas? Porque a primeira linha tem o índice 0. E isso é importante. Eu aprendi aí com os mestres que se você pegar sua régua na sua casa aí, você vê que o primeiro número é 0. Então, no Python a indexação começa por 0. Legal? Aprendendo com os mestres. Então tem 248 linhas. Bom, eu poderia... Vamos supor que tivesse 248 milhões de linhas. Isso acontece, tá? Já trabalhei em empresas que a gente tinha bilhão de linhas. Mas eu quero só visualizar algumas linhas, não quero visualizar todas. Já pensou carregar toda a base? Então, o Python tem uma função que se chama head, cabeça. df.head. Função, abre e fecha parênteses, Shift Enter. Tá ali, ó. Deixa eu só centralizar. Legal. 5 primeiras linhas. Mas eu poderia também verificar as últimas linhas, não é? Então, df.
tail, cauda. Legal. Vamos rodar aqui. Últimas 5 linhas. Pô, mas 5 linhas é pouco. Eu queria ver mais. Tá bom. df.head. Quantas linhas? 10 linhas. Tá? Vamos dar uma olhadinha. df.head 10, de 0 a 9. Legal? Mesma coisa com o tail. df.tail. Passa lá dentro, né? Como argumento, 10. E aí estão as 10 últimas. Opa, deixa eu centralizar aqui. Legal. Tranquilo? Tá? Bom, deixa eu pegar minha cola. df.head. Legal. Agora, vamos supor que eu quisesse apenas saber a quantidade de linhas e colunas, mas sem chamar a base e sem chamar o head. Até porque o head não mostra quantas linhas tem. Ele traz algumas linhas. Existe aqui uma propriedade, né, um atributo, chama shape. df.shape. O df é o nome que eu dei, né? Para variável. Você dá o nome que você quiser. Tabela, base, mas padrão é df. O df.shape ele traz ali, olha, a primeira informação a quantidade de linhas e a segunda informação a quantidade de colunas. Inclusive, olha que interessante. Se eu passar assim, ó, df.shape na posição 0, olha o que vai acontecer. Legal? Então, poxa, ele leu ali que tem 248 linhas e pegou o número 248 para mim. Da mesma forma, se eu passar df.shape na posição 1, ele vai passar a quantidade de colunas. Legal? Tranquilo, né? Python é muito tranquilo. Bom, mas vamos dar uma olhada nas colunas, né? Como que é o nome das colunas? Date, Open. Poxa vida, mas e se eu quisesse pegar uma lista com o nome das colunas? Será que dá? Vamos ver. df columns. Vamos dar uma olhadinha. Legal? Mais fácil, né? Então, bom, date é a coluna de data. Aparentemente, né? Open, abertura, high, low. Legal. Bom, mas será que tem algum tipo de eu ver as informações resumidas da base de dados? Dá uma olhada. df.info, e aí é uma função, abre e fecha parênteses. Vamos passar ali o df.info. Olha aí, é um data frame df, né? 248 linhas, porque é de 0 até 247, 7 colunas, e olha que interessante. O índice da coluna, o nome da coluna, quantidade de linhas da coluna, se tem valores nulos ou não, legal? E o tipo, no caso, é um object, seria texto string, né? É uma coluna data, mas não está configurada como data. Mais para frente a gente vai verificar isso. As outras são float. Open é float, high é float. E o que é float, afinal de contas? Float são números decimais. É um número, mas é decimal. Quer ver? Ó? df. Vamos chamar a coluna. Tem dois jeitos da gente chamar o nome da coluna. Chamar a coluna, no caso, né? A gente pode chamar diretamente df. Nome da coluna, base. Nome da coluna, dataframe. Nome da coluna, tá? Direto assim. Dá uma olhada. Olha a quantidade de casas decimais, tá bom? E tem um outro jeito da gente chamar a coluna também. Eu vou deixar aqui, está um pouquinho para baixo, mas dá uma olhadinha, olha. Ao invés da gente passar ponto, a gente abre um colchete e passa o nome da coluna lá dentro. Não esquece das aspas, tá bom? Então, open, df.open ou df.open dentro do colchete. Olha aí. Legal? Poxa, Wallace, como é que eu trabalho? Com um ponto ou sem ponto? Depende. Se for um nome, olha só, se a sua coluna for assim, open,
espaço open, aí você tem que usar colchete. Porque não dá para fazer... deixa eu abrir uma outra linha aqui para você entender. Não dá para fazer assim, ó. Ó, já deu erro. Tá? Já está falando, ó, tem alguma coisinha errada aí. Percebe? Então, quando eu uso ponto, o nome da coluna não tem espaço. Tá? Se aqui entre elas tivesse um underscore, underline para nós, né? Não tem problema, tá vendo? Mas com espaço não dá. Tá? E como isso aqui não existe, vamos tirar daqui. Bom, legal. Então, já sei que dá para acessar a coluna chamando assim. E se eu quisesse saber a quantidade de dados naquela coluna? Quantidade. Count. Né? Quantidade de registros. 247. Será que é verdade? Aqui, ó, vamos voltar. Aqui, 247. Legal? Coluna open, 247. Boa, né? E se eu quisesse saber, vamos usar o outro método, o outro jeito. A soma desses valores. A soma de todos os valores da coluna. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí que interessante. Somou todos os valores com várias casas decimais. E se eu quisesse saber a média? O que significa média? Bom, a média é a quantidade, ou melhor, é a soma dividido pela quantidade, certo? A soma dividida pela quantidade. Bom, então vamos pegar essa soma aqui, df.open.sum dividido pela quantidade. df.open, tanto faz, você já sabe como é que chama a coluna, não é? Com ponto ou com colchete. Ponto count. Legal. Bom, então eu peguei toda a soma, dividi pela quantidade, deu 33,8 e por aí vai. Mas e para eu ter certeza? Bom, para eu ter certeza, eu chamo a média, que em inglês é mean. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha. Olha aí que beleza. Legal? Te provei que é a média mesmo. Bom, mas está muito grande essas casas decimais, né? Legal, então vamos trabalhar aqui. Vamos arredondar essa saída. Vamos utilizar o round. Olha que interessante. Se a gente chama o round, ele arredonda para 34. Bom, não é 34, né? Então vamos trabalhar o round com duas casas decimais. Vamos trabalhar aqui. Ó, que legal. Então só o round ele arredonda para o inteiro. Se eu coloco casas decimais, ele arredonda a casa decimal. Boa. Mas que mais de medida estatística importante? O que a gente usa? Bom, tem uma medida central que se chama mediana. Median. E você já sabe, a gente tem que usar o round para sair um resultado mais apresentável. Inclusive, no momento, eu estou trabalhando na empresa onde, obviamente, trabalhando na empresa onde eu trabalho, que todos os gráficos eu estou apontando para a mediana. Legal? Mais para frente a gente trabalha essas questões de mediana, média, mediana, mas só para você entender o que dá para acessar especificamente de cada coluna. É isso que a gente está fazendo. Porque, muito provavelmente, o seu supervisor vai te perguntar qual a média desses valores, qual a média dessa campanha de vendas, qual a média de vendedores, qual a média de lojas, qual a média e por aí vai. Qual a mediana? Percebe? E dá para a gente ir acessando assim individualmente. Eu posso ainda colocar mais dois valores aqui. Um que se chama variância
São valores estatísticos. Vamos arredondar aqui a variância também. Legal. E mais um STD, que é o desvio padrão. Muito usado, extremamente usado. Principalmente em Machine Learning. Olha aí. Até porque a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Cereja do bolo diet, tá? Bom, mas tá muita coisa aí. Se eu quisesse só saber qual o maior valor de vendas? Bom, df.open, se fosse vendas, né? Max, maior valor daquela coluna. Olha aí. Ah, não coloquei round, né? Vamos dar uma arredondada ali no final. Round. Legal? E o menor? Min. Opa, min, não mix. Ponto, round. Mas, e se eu quisesse saber tudo isso em uma função apenas? df.open.describe. Descreva para mim, já vamos arredondar também. Descreva para mim essas saídas. Olha que beleza. Contagem, 247 linhas. Registros, né? Qual a média? 33. O desvio padrão, 5, a gente viu isso. O menor valor, 24. O primeiro quartil, uma informação estatística, que tem um gráfico do Boxplot tem isso. 30. A mediana, que aqui se chama 50%. 33 e 57. O terceiro quartil tem lá no Boxplot também. Isso a gente vai ver para frente. 35. E o maior valor? 51 e 87. Legal? E se eu quiser ver todo o resumo estatístico da base? df.describe. Não preciso nem chamar a coluna específica. Olha aí. Que beleza. Legal? Então imagine que seu supervisor chega para você e fala: rapaz, pega essa base de dados aí, ou moça, né? Moça, pega essa base de dados, tira aí para mim qual a mediana de todas as colunas. O que você vai fazer? Chorar. Não. Python, pandas, df, base de dados, ponto describe. Tá certo? O mercado precisa de profissionais competentes, gente ligeira, que entrega aquilo que é pedido. Legal, pessoal? A gente está finalizando essa primeira aula aqui, segunda aula, né? Primeira aula de mão na massa. Espero que essas breves funções, 10 funções que seja, tenham ajudado a te dar um norte para ver que não é difícil, basta compromisso, só compromisso, tá? Força lá. Poxa, Wallace, mas eu não sei de onde vem isso. Não sabe? Vamos lá. O que a gente faz quando não sabe? Pandas describe. Está até aqui. Pandas describe. O nosso amigo Google. pandas.dataframe.describe. Vamos lá. Se você quiser, você pode colocar em português. Acho que faz sentido até você compreender o que está escrito. Depois você volta lá para o inglês. Tá? Ok, os percentis. Olha só que a gente falou agora há pouquinho. 25%. A própria mediana. Os 75%. Olha aqui, ó. O que tem dentro do describe? Tem o count, tem o maior valor, tem o menor valor, tem a média, tem o desvio padrão. Legal? Pessoal, é isso para essa primeira aula de mão na massa, nossa segunda aula já. Espero que vocês tenham compreendido que não é difícil, acredite, não é difícil. Basta você compreender aquilo que foi pedido e você entregar, não é? Se você gostou, já sabe, agora sim, já sabe. Clique, compartilha, aquele monte de coisa lá.
E te vejo na próxima aula. Abraço, sucesso!